Hoje nós vamos continuar falando sobre alguns tipos de argumentos. Na aula passada nós falamos sobre o argumento por citação ou de autoridade, né? Quando no caso nós reproduzimos a fala de alguma pessoa dentro do assunto que está sendo abordado. Só que essa fala dessa pessoa não é de qualquer pessoa, mas de alguém que tem o conhecimento sobre aquele assunto, que no caso seja tema do texto dissertativo. Outro tipo de argumento é o argumento por dados concretos, evidência, comprovação, que é no caso onde nós usamos os dados estatísticos, as pesquisas, né? Essas pesquisas podem ter aparecido em sites, em jornais, em revistas, e isso no caso vai comprovar o que a gente está falando, mas sempre esse tipo de argumento ele vai ter números, tá? Ele vai estar relacionado com números. Outro tipo de argumento é o argumento por exemplificação. É no caso quando, às vezes, aquele fato nem aconteceu, mas ele pode vir a acontecer, tá? Em consequência desse tema, né? Então, por exemplo, a pessoa lança a mão de uma tese e com base nessa tese, algo pode acontecer, né? E esse exemplo é justamente isso que pode vir a acontecer se a tese for confirmada, né? Olha só, tem aí um exemplo, tem a tese: o Brasil começa a dar mais importância à leitura. Então essa é a tese, tá? E aí vem um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente e que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. Então quer dizer, ele não precisa comprovar isso. Ele viu isso no metrô, ou então ele imagina que as pessoas já vão começar a fazer isso, os jovens, né? Como eu falei, tem alguns jovens, eu vejo muitos jovens às vezes nas aulas, simplesmente terminou de fazer as suas atividades, abrem os livros e começam a ler. Então isso é um hábito que está mudando aqui, né, no caso, segundo a teoria, no Brasil. Outro tipo de argumento é a questão de causa e consequência, ou seja, toda ação tem uma reação. A quantidade de argumentos ela é muito grande, né? Mas nós vamos ver alguns que no caso irá colaborar para vocês construírem a dissertação de vocês. Olha só, o outro tipo de argumento chamado de argumento por comprovação, ou analogia, ou simile, como vocês quiserem chamar, qualquer um dos nomes é a mesma coisa. Nesse tipo de argumentação, ou seja, a pessoa vai fazer uma comparação entre a semelhança e diferença, tá? Em relação a alguma coisa para se defender a tese, certo? Então, vamos pensar, por exemplo, na questão da criação do universo, né? Ou seja, a pessoa está lá falando sobre sua teoria da criação do universo e aí ela lança mão de um argumento para defender, fazendo um comparativo, um paralelo entre elementos. Olha só, um relógio é um objeto complexo que, para existir, necessita ser criado por um ser inteligente. O mundo é tão ou mais complexo que um relógio. Portanto, o mundo também precisa de um criador inteligente, ou seja, um Deus que o tenha feito. Tá vendo? Então aí, no caso, ele pode ser usado para comprovar a existência do universo ou a existência de Deus, né? Para comprovar isso aí, a tese dele, a teoria dele sobre a criação do mundo, né? Outro exemplo, por exemplo, no caso, a questão do Enem, né? Tem um exemplo aí sobre a questão de analogia, comparação. Olha só, a quebra do sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. Aí tem pessoas que dizem que é a imprensa, né? E aí a pessoa já diz o seguinte: o sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais, ou seja, aquelas pessoas que elaboram, e não da imprensa, porque a imprensa ela tem a função só de divulgar. Assim como a imprensa é responsável pelos seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então isso quer dizer que se a imprensa teve acesso a conteúdos do Enem, é porque as próprias autoridades educacionais não cuidaram para que isso ficasse resguardado. Então, olha só, uma comparação: imprensa e
autoridades educacionais, cada um é responsável pelo seu sigilo. Então, nesse caso aí, existe uma comparação, certo? Então, quando existe uma analogia, você vai comparar a relação de semelhança e diferença entre a tese, né, e algum tipo de dado que comprove esse ponto de vista defendido, certo? Então, por exemplo, ali a primeira, eles comprovam a existência de Deus e compara o universo e qualquer outra coisa que foi criada para poder comprovar que o universo também precisou de um criador. Então, um Deus, né? Outra forma de argumentação é o chamado tipo de contra-argumentação. Tá? Então, essa contra-argumentação consiste numa refutação de algo que poderia ser um argumento, mas um argumento de outra pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes a gente já pensa no que a outra pessoa iria pensar sobre isso se ela tivesse uma posição contrária à nossa, e a gente já cria esse chamado contra-argumento, que é justamente para refutar o que ela vai falar, para não haver questionamento. Então, olha só, vamos pensar aí, por exemplo, na questão do argumento a favor do aborto. Vamos pensar que a pessoa é a favor do aborto, quem está construindo o seu texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele é a favor do aborto e ele vai defender, mostrando aí o seu ponto de vista. Então, olha só, o aborto é uma solução para a gravidez indesejada que evita que uma criança nasça em meio a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-las. Então, esse aí é um argumento de uma pessoa que defende o aborto, que é a favor, tá? Então, olha só, vamos pensar que a pessoa que está construindo, ela seja contra o aborto, tá? Que ela não ache que o aborto seja algo que deva ser legalizado, que essa é a luta, né? E aí, ao invés dele justificar por que ele é contra o aborto, ele vai logo pela refutação, que é a ideia de quem é a favor do aborto. Então, olha só, o aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Não foi isso que quem é a favor disse? Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes conhecimentos, métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Então, aí no caso é uma refutação, ou seja, um contra-argumento. Então, por exemplo, por que é chamado de contra-argumento? Porque eu digo que eu sou a favor do aborto, e aí eu já vou dizer que uma gravidez indesejada não é bom, que essa criança vai ser criada por uma família que não queria, e aí a pessoa que é contra o aborto, ela já pensa naquilo que os que são a favor irão dizer. Então, uma das coisas que eles vão dizer é justamente isso, porque é uma gravidez indesejada, não queria, então pronto, não quero esse filho, então eu vou abortar. A solução é o aborto. E aí ele já diz, olha só, o aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Claro, quem concorda com o aborto, sim. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. Então, quer dizer, se você não quer uma gravidez indesejada, então previna-se. Use um método anticoncepcional que você vai evitar o filho e ao mesmo tempo de ter que matar uma vida inocente. Então, isso é uma refutação, ou seja, um contra-argumento, tá? Esse contra-argumento, ele sempre vai ser apresentado o contrário da tese do articulista. Então, se ele é a favor, ele vai apresentar esse contra-argumento contrário para justificar a posição dele. Se no caso ele é contra, ele vai apresentar uma solução a favor para justificar a posição dele, tá bom? O argumento conceitual ou factual, tá? Ou seja, esse argumento conceitual, ele vem baseado em conceitos, tá? Ou seja, algo que vai definir determinado elemento. Tá? Então, olha só, aí tem um exemplo aí, pensando assim nos benefícios da internet. Vamos pensar que a tese defendida é que a internet, ela tem inúmeros benefícios. E aí, olha só, vem lá uma argumentação conceitual, dando conceito, uma definição,
tá? Do que é a internet. Então, olha só, a internet é uma tecnologia que faz parte do cotidiano das pessoas e que protagoniza a cultura contemporânea. Isso é fato? É fato. Então, no caso, é um fato, é um conceito, então é uma comprovação por factual ou conceitual. Certo? Então, olha só, ela é uma ferramenta que encurta distâncias e confere um caráter de acessibilidade universal à informação e aos mais diversos campos do conhecimento humano, sendo um dos principais agentes da globalização. Então, essa prova aí, ela é considerada, esse argumento é considerado conceitual porque ele vem definindo internet e dizendo a função da internet. Tá? Então, por isso ela é benéfica. É isso que ele quer justificar. Porque ela é uma tecnologia que veio a favor das pessoas, né, no mundo contemporâneo, colocando eles em contato direto com o universo, com as informações, né? E assim sendo um agente do mundo globalizado. Então, isso é conceito. Conceito de internet, argumentação conceitual. Outro tipo de argumento, muito usado também, é a chamada alusão histórica. Ou seja, para se defender alguma coisa, alguém faz uma relação a um determinado acontecimento temporal que marcou a história de um lugar, de um país, de uma nação, do mundo, certo? Então, ele faz uma situação de um determinado fato no tempo e no espaço. Tá? Então, essas alusões históricas, elas servem muito para enriquecer o que a pessoa está citando, quando a defesa que ela está tendo ali em relação ao tema, para mostrar que ela conhece fatos que vêm justamente defender o que ela a opinião dela, o ponto de vista dela. Olha só, um exemplo aí de alusão histórica. Né? Então, olha só, o tema, o tema, né, seria intolerância religiosa, e aí a pessoa utilizou uma alusão histórica para poder falar da intolerância religiosa. Olha só. Além disso, ela já tinha falado outra coisa e aí continuou, né, dando sequências aos argumentos. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, tá vendo? Aí ela tá situando um fato no espaço e no tempo, tá vendo? Então, nesse caso, ela tá usando uma alusão histórica. Olha só, vamos continuar. Após 2 décadas da ditadura militar, seja após 2 décadas da ditadura militar, fez-se a Constituição Federal. Fez-se a Constituição Federal. Transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Então, a Constituição Federal, no momento que ela surgiu lá em 1988, ela veio mostrar os direitos e deveres de cada um. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediatamente resolução, pois fere a livre expressão individual. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento às crenças religiosas. Então, olha só, para ela chegar no ponto que ela queria ali, ela fez toda uma trajetória histórica, né, de direitos e deveres do cidadão, para poder ela defender a tese dela que todo mundo tem que respeitar as crenças religiosas dos outros, né, e não achar que a minha religião, a minha crença é melhor do que a sua. Certo? Então, esse elemento é o que chamamos de alusão histórica, tá? Então, olha só, tem um ano lá, 1988, criação da Constituição Federal, foi promulgada, e olha só, ele coloca um outro elemento, 2 décadas da ditadura militar, ou seja, 2 décadas depois da ditadura militar, ou seja, veio esse elemento que transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres.
Quer dizer, a ideia era essa, né? Transformar. Mas aí ela já vem de novo e diz o seguinte: e depois de 20 anos, né, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável, né? Então, por exemplo, a liberdade que as pessoas têm de achar que a liberdade de expressão às vezes fere o direito do outro. Se fere o direito do outro, já não é mais liberdade de expressão, tá? Então, o meu direito vai até onde chega o direito do outro. Quando começa o direito do outro, já é meu dever. É o que ela justifica aí, fazendo uma alusão histórica com a criação da Constituição Federal. Olha só, por exemplo, quando eu cito alguma coisa sobre racismo, preconceito, e aí falo da Lei Áurea promulgada lá em 1888, né? Isso aí eu estou fazendo uma alusão histórica para trazer a minha tese, o meu conceito que está sendo burlado ali em relação ao racismo e ao preconceito, certo? Então vamos lá. Vamos agora para o que a gente chama de conclusão, que é o fechamento da dissertação. Primeira coisa, a conclusão, olha só, conclusão vem do verbo concluir, tá? E basicamente ele tem dois significados, que é, no caso, finalizar, terminar, por fim, inferir, tirar conclusões a partir de fatos, tá? Então, as dissertações escolares, ela tem todos esses dois significados aí, tá? Porque a conclusão, ela vai finalizar, terminar o texto, e ao mesmo tempo ela vai inferir, tirar conclusões a partir de determinados fatos. Então, olha só, na dissertação escolar, todo texto, toda conclusão, ela tem que assumir esse significado, ou seja, o gênero textual, como ele tem a função de convencer o leitor da validade da sua tese, ele vai argumentar e aí depois ele vai finalizar esse texto. Então, olha só, vamos pensar nessas três partes. Então, olha só, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, tentar convencer o leitor da sua tese. Então, ele lança a mão da sua tese, daquilo que ele pensa. E aí, nos argumentos, na parte 2 da produção textual, ele vai argumentar nesse desenvolvimento para tentar defender e provar que a sua tese é realmente certa. E a terceira e última parte, finalizar o texto, inferindo algo a partir dos argumentos que ele apresentou. Então, olha só, a conclusão, ela vai fechar o texto, mas ao mesmo tempo ela vai confirmar o que foi dito na introdução e no desenvolvimento. Então, olha só, aí tem um exemplo de uma conclusão, né, de um texto. O tema desse texto era corrupção e a tese lançada pelo autor era que no meio político é onde mais se tem casos de corrupção. Então, olha só, em geral, a conclusão, ela não vem só para fechar o texto, ela vem para confirmar tudo que foi dito na tese, no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, geralmente os vestibulares, Enem, eles cobram muito na conclusão a chamada proposta de solução. Essa proposta de solução é algo possível de acontecer, algo possível de ser realizado, né? Então, olha só essa conclusão aí. Dessa forma, pode-se confirmar que a maioria dos casos de corrupção estão relacionados ao meio político, tá vendo? Então, ele tinha dito que a corrupção está relacionada à política, né, ao meio político, lá na tese dele, e ele lançou mão de vários argumentos para comprovar ao longo do texto que realmente era isso. E para fechar, ele diz, olha só, dessa forma pode-se confirmar que a maioria dos casos de corrupção estão relacionados ao meio político. Pronto. Ele retoma a tese, retoma o argumento só nessa parte aí. Então, uma forma de pôr fim a esse problema é acabar com o foro privilegiado. Agora ele já entra com o quê? Ele localizou o problema está no meio político, e como vai solucionar esse problema? Acabando com o foro privilegiado, porque assim qualquer político pode ser condenado e pagar pelo seu crime,
certo? Então, enquanto ele está lá, eles têm foro privilegiado, então não é qualquer justiça, não é a justiça comum que vai julgá-lo, né? Então, tem todo um trâmite para ser julgado. Vamos pensar, por exemplo, num senador, né? Então, tem todo um trâmite para isso. Mas a partir do momento que se acaba com o foro privilegiado, pronto, acabou com o foro privilegiado, praticou atos de corrupção, ele vai ser condenado por isso, vai responder por esse crime, tá? Então aí temos, olha só, uma confirmação da tese, uma confirmação dos argumentos que ele utilizou e ao mesmo tempo uma proposta de solução. Um único parágrafo e a gente tem tudo isso. Olha só, a conclusão, ela é, além de finalizar o texto, né, ela é um retorno à tese. Olha só esse organograma aí. Por exemplo, tem a tese, e aí a gente vai, a partir da tese, a gente vai desmembrar vários argumentos, né, para poder defender essa tese, e essa tese vai levar a uma conclusão, a uma dedução. Então, seja, se é dessa forma que a gente tem que agir. Se acontece dessa forma, então, para acabar, a gente usa essa forma. Então, olha só. Só que a conclusão, ela não é simplesmente um retorno à introdução, ela é mais um reforço da tese, tá? E ela deve garantir que a ideia seja contínua no texto. Então, por exemplo, eu não posso falar uma coisa no texto e chegar no final, lá na conclusão, e eu encerrar utilizando outro assunto. Então, eu preciso finalizar firmando a minha tese e ainda pautado nos argumentos que eu tinha, certo? Então, aí eu encerro firmando esses dois elementos que já foram utilizados e, ao mesmo tempo, uma proposta de solução.